seja Deus. Amém. Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe, melhor continue abençoando e abundando esta casa de oração. Toda vez que a pastora Gabriela me faz o convite, a honra é toda minha em retornar a este lugar, onde a presença do Senhor é notória, é palpável, é sensível em todos os níveis espirituais. Irmão, se você ainda não sentiu a presença dele, é porque você não chegou neste lugar. Então, aonde você estiver, aterrize, porque a presença dele está no lugar. Amém? Sem demora, livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Lucas 22, versículo 39, que diz o seguinte: e saindo foi como costumava para o monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entres em tentação. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu louvo ao Senhor, porque tudo aquilo que Deus ele nos direciona, tudo aquilo que Deus ele nos dirige, Deus ele sempre move o ambiente a cooperar com tudo aquilo que ele quer fazer. E quando a pastora Gabriela começou a ministrar sobre, eu falei: glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus quer falar de oração neste lugar. Irmãos, quando a gente acompanha a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu digo aos irmãos que hoje nós estamos entrando numa era que algumas, não todas, pessoas estão sendo muito fúteis, levadas por qualquer evento de doutrina, sendo induzidas por qualquer modismo, por qualquer tipo de influência ou influencer. Ah, mas é porque fulano domingo tá no culto, mas sábado tá mexendo a cara. Ah, eu sigo fulano no Instagram, mas é porque esse domingo pela manhã ele foi batizado, mas de noite tava no paredão. Ah, mas é porque Jesus entende, é porque Jesus sabe a fraqueza, é porque Jesus entende que está trabalhando, porque é o agir do Senhor, é o agir de Deus. Irmãos, entenda uma coisa: nós sabemos que o nosso Senhor tem o seu tempo e modo de operar. Só que quando a pessoa quer, ela faz que nem o eunuco lá em Atos 8. O que é que me impede de ser batizado? O homem tinha acabado há 5 minutos atrás de ouvir falar de Jesus, e quando ele vê uma poça de água no chão, ele fala: Felipe, para a carruagem e me batiza agora, porque eu quero esse Jesus na minha vida. 5 minutos de pregação, o homem já foi batizado. Não vai, irmão, de quem acha que está pronto, vai da intensidade da entrega. Quanto mais você entrega, mais você vai ter. Quanto mais você se coloca disponível, mais Jesus vai usar. Porque presta atenção, Deus lindamente usou os lábios da nossa pastora para pregar aquilo que todo mundo sabe. Isaías capítulo 6. Quando Isaías tem um encontro com Deus, ele contempla a glória do Senhor. E ele fala: ai, vou morrer porque eu vi a glória de Deus. Vou perecer porque eu vi aquele que é santo. Sabe o que é lindo? Isaías, pecador miserável, teve mais temor que a gente que já está há 30 anos na presença. Porque ele entendeu que era Deus e falou: meu pecado vai me matar, porque Deus está aqui. Só que Deus estava preparando algo maior para ele, porque o próprio Deus o santifica, o próprio Deus trabalha na vida dele. Mas olha que coisa, Deus santifica Isaías, prepara Isaías, mas Deus joga no ar: a quem enviarei? Deus não chegou entregando para Isaías o que ele queria, não. Deus preparou, capacitou, deu unção, deu poder, mas disse: deixa eu ver como é que ele está. Deixa eu ver como é que ele vai fazer com o meu poder, o que é que ele vai fazer com a minha unção, o que é que ele vai fazer com a presença que ele viu. E Deus joga no ar.
farei? Quem é que vai me representar? Quem é que vai falar por mim? Isaías, entendendo o manto que ele teve com Deus, ele brada: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Porque ele sabia que aquela oportunidade podia não voltar mais. E tem muita gente, irmãos, aí brincando com a presença do Senhor. Deus já santificou, Deus já lavou, capacitou, deu dom, deu unção, deu graça. Ah, mas eu não estou pronto não. Mas ainda não é a hora não, não é o momento não, ainda não. Pera ainda, Deus, porque eu preciso isso, eu preciso aquilo. Porque aí Jesus volta e você fica com o seu peraí. Irmãos, entenda uma coisa. Se você quer imitar alguém, quer ser igual a alguém, seja igual a Jesus. Ah, mas é porque o pregador tal, seja igual a Jesus. Ah, mas porque ela levita tal, seja igual a Jesus. Porque Jesus a gente sabe quem é, levita tal a gente não sabe. Jesus a gente conhece, mas pregador tal a gente não conhece. Mas é porque faz fogo descer do céu. Jesus também faz. Ah, mas é porque ele faz a igreja toda rodar, e daí? Aleluia! Irmãos, entenda uma coisa. Hoje, infelizmente, nós estamos lidando com pessoas que estão no altar, mas estão em adultério. Está louvando, botando a mão na tua cabeça, mas é envolvido com drogas. Meu Deus! Pessoas que estão profetizando, revelando na tua vida, mas estão em fornicação. Só que a Bíblia diz que existe um que ele é santo, é incorruptível, ele é inabalável, e esse é Jesus. E tudo que Jesus fez, irmãos, é porque ele viu o Pai fazer. Ele declara isso, irmãos, na maioria das suas pregações ou dos seus debates com os fariseus. Olha, eu estou aqui porque o Pai mandou. Eu estou aqui não é porque eu quero, não é para fazer a vontade do meu Pai. As obras que eu estou fazendo é porque eu vi o Pai fazer, eu estou fazendo igual. Jesus, cadê Jesus? Imitava Deus, mas eu quero imitar todo mundo menos ele. Jesus, meu pastor, imitava o Pai, mas a igreja não tem mais cara de igreja. Mas a noiva não tem mais cara de noiva. Tem muitos lugares aí que está se denominando noiva, mas já virou prostituta, adúltera. Prova disso, irmãos, a gente fala muito da prova de Elias, da prova que Isaías, Ezequiel, Daniel passou. Mas a gente esquece, irmãos, que na balança tem um pior, Oséias. E Deus falou: Oséias, vamos bater um papo. Tem uma prova para te dar. Vai ali na esquina, cata uma prostituta e casa com ela. E mais, tenha filhos com ela. Estreita o relacionamento aí, gerando. E ele obedece piamente ao Senhor. Cata a primeira que ele vê e leva para casa. Casa com ela, tem filhos com ela. Só que a Bíblia diz que a mulher, insatisfeita com a sua vida doméstica, ela volta para os seus amantes. E chega no capítulo 3, o negócio piora, meu pastor. Porque aí Deus chama Oséias de novo: Oséias, volta lá e busca ela de novo. Só que olha, Oséias, agora você vai ter que comprar, meu Deus, a sua mulher adulta. Mas tudo isso Deus fez para representar o relacionamento de Israel com ele. E o Israel de Deus hoje somos nós. Ah, mas foi Oséias, nós somos nós. Porque a Bíblia nada mais é do que a extensão da nossa história, a nossa vida passada, dos nossos irmãos passados. E está aqui Jesus, irmãos, indo mais uma vez ao Monte das Oliveiras. E segue quem? Os discípulos. Mas o que me chama, o que me prende a minha atenção, minha pastora Gabriela, nesse versículo 39, é que ele está dizendo que Jesus, como de costume, vai ao monte passear, bater perna, fazer live, fazer selfie. Ele vai orar. Porque agora o Monte Santo do Senhor virou palco para a estrela. Pessoas usando lugares santos para se aparecer, para dizer que faz, que acontece, mas não sabendo que é só aquele momento quando desce e volta para a sua vida carnal. Pessoas que sobem o monte, acampam no monte, mas quando desce, o que fica no monte não mantém uma constância com Deus.
E há quem diga, porque Deus não gosta de rotina, então Jesus é mentiroso. Porque como de costume, ele vai para o monte orar. Irmãos, e Jesus ensina isso desde quando ele começa a pregar. Foi dito aqui. Os discípulos perguntam, Senhor, me ensina a orar, por favor. Por quê? Marcos vai dizer que Jesus tinha um segundo costume. O quê? Ensinar. Jesus amava ensinar, irmãos. E sabe o que é da minha pastora Gabi? Que tem 2 cultos que Jesus participa, dia de sábado, na sinagoga. E esses 2 cultos no sábado, na sinagoga, teve cura. Uma delas, uma mulher há 18 anos presa por Satanás. Ela vai, minha irmã, para o culto. Hoje é mais um culto. Hoje é sábado. Um culto comum, um culto qualquer. Só que nesse dia, nesse sábado, o pregador era Jesus. Ela achando que ia para mais um culto. Ela achando que ia chegar lá, ninguém ia perceber que ela estava lá. Mas quem estava lá já tinha visto ela antes de sair de casa. Era Jesus. E sabe o que é engraçado? Que essa mulher mesmo presa por Satanás, porque é isso que a Bíblia diz, ela não abria a mão de ir. Mas eu estou com dor de cabeça, eu não venho. Estou com dor na coluna, eu não vou. Porque trabalhei o dia todo, Deus entende, Deus sabe. Mas aí de noite tá no WhatsApp, tá na TV, tá no Instagram, tá no TikTok. Mas pro culto não dá pra vir. Mas é porque amanhã eu vou acordar cedo, 3 horas da manhã, tá com a cara no celular. Mas pro culto não pode vir. Mas é porque tem feijão pra fazer, mas no outro dia vai pedir a vizinha e não fez o feijão porque ele podia vir pro culto. No outro dia vai comer na casa da sogra porque deixou de fazer o feijão, mas deixou de vir pro culto. Aleluia, meu Deus. Tudo é motivo pra não vir pro culto. Mas Jesus num sábado estava no culto. Num sábado. Num dia que a gente já gosta de sair pra bater perna. E sabe o que é lindo? Que o próprio Jesus avisa, cuidado, pra sua fuga não acontecer no sábado ou no inverno. Por quê? É o tempo que eu estou disperso. Tá chovendo, não vou pro culto não. Hoje é sábado, eu tenho que curtir com a minha família. Mas não fala de Jesus com a família, mas quer curtir com a família. E Jesus, no sábado, estava lá. E quem está lá? A mulher encurvada. Mas sabe o que é engraçado? Que a mulher está indo pro culto há 18 anos. Presa por Satanás e ninguém viu. O diabo na carcunda da mulher e ninguém percebeu. Mas teve que Jesus chegar no ambiente para o diabo bater em retirada. Porque ele tem a presença, o inferno não prevalece. Onde tem a presença, doença não prevalece. Onde tem a presença. E Jesus, vendo aquela mulher lá no fundão do culto, chama ela para o meio e fala, filha, estás livre da tua enfermidade. Num dia de sábado, no culto de ensino. Não era culto de cura, não era culto de poder, não era culto de valor, era culto de ensino. E Jesus curou uma mulher de 18 anos. Parou por aí? Vem outro sábado. Jesus estava onde? No culto. Fazendo o quê? Lendo a palavra. Porque ele já gostava de comunhão com a palavra. E tinha um homem lá com a mão. E quem estava ao redor? Os fariseus. Vamos ver o que, ele vai fazer. O que, ele vai fazer? Ele vai curar. Ele chama o homem para o meio e fala, olha, seja livre da tua enfermidade. A mão do homem começa a voltar ao normal. Num culto de ensino em dia sábado. Para matar os fariseus de raiva. Porque Jesus é assim. O dia e hora não segura ele, porque ele é o dono do tempo. Ele é dono da hora. A questão é como está a nossa entrega no culto. Qual a nossa intenção no culto? Como está o nosso coração no culto? Porque a pessoa chega doente, né, pastor, e sai do mesmo jeito. Mas aí chega em casa, o pessoal pergunta, como foi o culto? Foi poder. Mas a coluna continua doente. Como foi o culto? O fogo desceu. Mas a enxaqueca não vai embora. Como foi o culto? Rapaz, rodei que eu vi buraco no chão. Mas o joelho está lá podre ainda.
Que poder é esse? Que fogo é esse? Porque fogo por fogo, Abiú e Nadab também ofereceram, mas com fogo estranho. E foram consumidos os dois. Que fogo é esse? Porque o mesmo Deus que você vê curando pessoas na Bíblia é o mesmo Deus que você está adorando nesta noite. Ele deixou claro em Hebreus: eu sou mesmo ontem, sou hoje e serei eternamente. Mas a questão está aqui, no que Jesus disse aos discípulos: orai para que não entreis em tentação. Mas aí eu venho para o culto, faço tudo, mas uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de comunhão eu não tenho. Uma vida de comunhão com a palavra eu não tenho. Uma vida de jejum eu não tenho. Uma vida de propósito eu não tenho. Porque eu estou acostumada, porque eu sei que eu vou chegar aqui e Deus vai usar minha pastora para mim. Porque eu sei que eu vou chegar aqui e Deus vai revelar minha vida para a pastora. Eu vou orar para quê? Se minha pastora ora e minha pastora se acaba, eu vou me acabar. Minha irmã, eu vou me acabar para quê, pastora? Se a senhora jejua, se a senhora busca, se a senhora desce a madrugada, enquanto eu estou lá babando na minha casa, a senhora está aqui orando por mim, eu vou orar por quê? Eu vou consagrar pra quê? Se agora tá mais fácil pra mim. É só chegar e fazer cara de coitadinho que alguém me revelando na minha direção. Eu vou me esforçar pra quê? Eu vou me desgastar pra quê? Jesus disse: ei, ore pra que não entre em tentação. E no minuto que Jesus se ausenta, os discípulos dormem. No minuto que Jesus se ausentou pra ter comunhão com o Pai, Jesus não foi bater perna, foi ter comunhão com o Pai. Os discípulos dormem. E às vezes nós estamos assim, irmãos. Jesus está ausente da nossa vida. Estamos no sono da indolência e a gente não percebe. Porque, tem pessoas que dormem e falam. Tem gente que dorme e anda. Tem gente que dorme e bate nos outros. Isso se chama sonambulismo. E tem gente que está no sonambulismo espiritual e não sabe. Está andando, está falando, está pulando, está rodando, mas está dormindo. Porque a presença dele está ausente. Ausente. E sabe o que é mais profundo dessa passagem? Que Jesus se ausenta dos discípulos e vai fazer uma oração que todo mundo conhece: Pai, se possível for, passa de mim, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu. E quanto mais Jesus orava, mais angustiado ficava, mais sangue jorrava dele. Só que olha o detalhe: quanto mais aflito, mais ele orava. Quanto mais angustiado, mais ele buscava. Quanto mais triste, mais perto do Pai. Só que eu, quando estou aflita, eu não quero conta com ninguém, nem com Deus, porque Deus não fez o que eu queria. Porque eu queria que Deus fizesse a minha vontade e Deus não fez. Porque aquela oração Deus não respondeu. Porque aquela porta Deus não abriu. Aquela porta tinha que ser para mim. Porque aquele lugar tinha que ser para mim. Porque aquilo tinha que ser. Tudo tinha que ser para a pessoa. Mas a presença para ter comunhão não é para a pessoa. A oração, o propósito, o voto não é para a pessoa. Mas sabe o que é engraçado? Que tem mulher que dizer: Deus, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Senhor, se o Senhor abrir aquela porta, meu primeiro salário vai ser todo teu. Deus está esperando até hoje. Ai, Senhor, se o Senhor converter meu marido, eu vou fazer culto de ação de graça na minha casa. Deus está esperando até hoje. Você começa a perceber que na nossa tolice a gente fala coisas que não deve ao Senhor. Que na nossa precipitação a gente fala coisas que não deve a Deus. E ele fala isso em Eclesiastes: não fazer voto de tudo, porque Deus não se agrada dessas coisas. Da mesma forma que Deus é homem de palavra, seja homem, seja mulher de palavra. Porque o que a palavra fala? Que se ele prometer, ele tem poder para fazer. Então, da mesma forma que a gente gosta que Deus faça, faça você também. Cumpra você também. E outra, aprenda a ter rotinas com Deus. Aprenda a ter momentos com Ele. Porque quando você fala: Deus, eu vou orar 3 horas da manhã, Ele vai estar te esperando 3 horas da manhã. Meu Deus! Senhor, hoje eu vou chegar cedo no culto. Ele vai estar na porta te esperando. Meu Deus! Senhor, hoje eu vou largar a mão do WhatsApp e vou ler a Bíblia. Ele vai estar lá esperando você ler a Bíblia. Porque Deus é homem de palavra. Então aprenda a honrar os compromissos que você faz com Ele. Porque depois, quando a porta fecha e o negócio não acontece, você vai perguntar a Deus por quê. Porque não tem vida com Ele. Olha o que ele falou: Samuel, avisa para Eli que eu honro os que me honram e que me despreza é desmerecido.
que está muito acostumada, porque Deus é comigo. Não temas que Deus é contigo, porque Ele passa na água, passa no fogo com você. Mas se você não honrar Ele, Ele larga você lá. Deus não tem essa não, irmão. Tem muita barata se achando borboleta aí. E não é não. Baixa a bola. Jesus falou, sem mim nada vocês podem fazer. Vamos baixar a bola. Porque Ele é Senhor e a gente é servo. A pastora ministrou algo profundo aqui. Jesus lá no casamento da Caná da Galileia, quando Maria vai na afobação dela, oi, acabou o vinho. Mulher, o que é que eu tenho contigo? Não é chegada minha? Maria podia fazer bico. Como é que pode? Eu sou mãe dele, ele tem que me respeitar. Como é que ele me trata assim na frente dos outros? Maria entendeu o seu lugar. Naquela hora ela não era mãe, era serva. Então ela tinha que obedecer. E o que é que ela faz? Oi, fazer tudo conforme ele vos. Estou me saindo de cima. Segure o barril vocês, eu estou fora. Maria entendeu a sua posição. E tem muita gente trocando as bolas com Deus. Ah, porque eu falo assim com Deus, porque acontece assim, sem temor, sem reverência. Olha o que a palavra diz quando você adentrar lá em Eclesiastes. Diante do Senhor, seja pouca as suas palavras, porque Ele está no céu e você na terra. Moisés, o queridinho de Deus. Mas Deus falou, Moisés, opa, tira a sandália, querido. Quando você está pisando na terra santa, dá licença. Respeita a minha santidade, respeita a minha presença, tenha reverência, Moisés. Só que aí eu venho para a presença dele de qualquer jeito. Acabei de brigar em casa, estou aqui louvando. Acabei de xingar minha vizinha, estou aqui profetizando. Acabei de mandar uma mensagem indecente no WhatsApp, estou aqui botando a mão na cabeça dos outros. Falta de reverência, de temor. Porque não tem mais costume com Deus. Não tem mais comunhão com Ele. Abandonou o lugar da intimidade. Abriu mão do quarto de guerra. Saiu da leitura da Bíblia e agora está carnal. Igreja, não tem meio termo com Deus. Ou você é espiritual, ou você é carnal e acabou. Não tem meio. Ah, porque Deus está dizendo, não. Ou você é, ou você não é. Acabou. Porque, ó, quando o Bartimeu é curado por Jesus, ele lança que se acaba e vai atrás do mestre. Tudo que podia impedir Bartimeu de ser uma nova criatura, ele largou e foi para trás. Não quero mais isso aqui não, agora eu enxergo, agora eu vejo, agora eu estou na luz. Só que a gente não. Quer se fantasiar de crente achando que Jesus não nos conhece? Ele não conhece. Ele sabe que isso, ele sabe quem é você. Sabe o que é engraçado de toda essa situação? Que a gente taca o pau em Adão, taca o pau em Eva e faz igual. Sabe por quê? Adão e Eva pecaram no jardim. E Jesus venceu no deserto. Não é o lugar, o ambiente, é as nossas escolhas. Jesus venceu Satanás jejuando no deserto. Adão, falando mesmo com Deus todo dia, foi desobediente. São escolhas. E sabe o que foi que Adão abriu mão? Olha o que a palavra diz. Que descia a Deus na viração do dia para conversar com Adão. Todo dia, no finalzinho da tarde, Adão tinha um encontro com Deus. Mas ele largou mão disso por desobediência. Por provar o que não deveria. Por desejar o que não deveria. Por se envolver com o que não deveria. E tem muita gente abrindo mão da intimidade, da comunhão, da graça, para se envolver com coisas e pessoas que não deve. Irmãos, olha o que Paulo disse a Corinto. As más conversações corrompem. Ah, mas é meu amigo de infância, mas pode te levar para o inferno. Ah, não, eu estou perto dela porque eu vou trazer ela para Jesus. Cuidado, pode ser laço. Não, é porque ele é bonitinho, eu vou trazer para Jesus, ele pode te levar para o inferno. Cuidado! Irmãos, não quer errar não? Aprenda com Jesus, tenha costume, tenha intimidade, tenha comunhão. Deus usa a vida do apóstolo João lá em Patmos para escrever uma carta a uma igreja chamada Éfeso.
Ele vai dizer: Éfeso, conheço as tuas obras, que não negaste o meu nome, tendo pouca força, aquela coisa toda. Só que aí Deus puxou uma vírgula. Porém, tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Eu tenho contra você, Éfeso, que você largou a primeira oração, a primeira leitura, a primeira busca. Queria ganhar todo mundo para Jesus, mas agora está se envolvendo com todo mundo. Está se deixando levar por todo mundo. Está perdendo a essência, está perdendo a identidade, está perdendo o brilho. Um monte de crente fosco na presença. Um monte de crente apagado na presença. Olha, irmãos, a potência da bênção apostólica. Que o brilho do Senhor resplandeça. Que o rosto dele brilhe em você. Mas isso acontece com quem tem comunhão. Sabe por quê? Está Moisés enclausulado lá no monte. 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber nada. Isso quando ele vai fazer de novo os 10 mandamentos. Quando ele desce de uma segunda vez, a Bíblia diz que ninguém se ousava se aproximar de Moisés, porque o rosto dele resplandecia. Por quê? Comunhão. Costume. Moisés suportou um monte jejuando porque ele tinha costume. Ele tinha hábitos com Deus. Ele tinha momentos com Deus. Horários com Deus. Mas eu priorizo tudo e todos. E quero que Deus me priorize como? Se ele falou: ei, busca primeiro o meu reino e a minha justiça, que o que você precisa eu acrescento depois. Mas prioriza o reino. Prioriza a presença. Quer ver a glória? Vai ter que ter comunhão. Quer ter intimidade? Vai ter que ter comunhão. Quer ser curado? Vai ter que ter comunhão. Não tem pra onde correr, irmãos. Ó, altar de vidro. Você vai até jogar fogo nele, mas não vai pegar fogo. Vai sair faísca, minha pastora, mas não vai pegar fogo. Porque precisa ter lenha nova. Precisa ter lenha para queimar. E Deus deu uma ordenância: olha, Moisés, fala para o sacerdote que é para pegar lenha. É todo dia e de manhã cedo. Meu Deus. Você quer ter fogo? Aprenda a carregar lenha. Você quer ter presença? Aprenda a carregar lenha. Você quer ter tete a tete com Deus? Aprenda a buscar lenha e lenha nova para queimar fogo no altar e esse fogo não venha se apagar. Que lenha é essa, Aline? Leitura, oração e jejum. Não tem outro método. Não precisa inventar muita coisa, porque Jesus só fez o que o Pai ensinou. Ele não inventou muita coisa, não. Não precisa criar nada, não. Ficar, não. Faça o simples, faça o básico, que o resto Jesus faz, o resto ele derrama, o resto ele acrescenta. Porque, ó, Elias, quando restaurou o altar do Senhor, ele não fez muita coisa, não. Só pegou pedra, tirou o que estava sujo, deitou a lenha, deitou o sacrifício e orou. Quando ele orou, quem mandou fogo foi o Senhor. Porque, irmãos, a missão de mandar fogo é de Deus, mas de manter acesa é nossa. Então, para você ficar aceso na presença, para você ficar de pé na presença, para você orar e não cair em tentação, você vai ter que aprender a buscar lenha. Vai ter que voltar ao costume. O que você fazia antes com Deus que você não faz mais? O que você entregava a Deus que hoje você já não entrega mais? É noite de voltar para buscar. Sabe o machado, minha pastora, que caiu na água? Jesus quer fazer flutuar. O machado que você deixou tá ali, a ferramenta que você deixou tá ali. Jesus está dizendo: pega, pega, pega machado, pega a ferramenta, porque quem tenta fogo é Ele. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Hoje é noite de voltar. Hoje é noite de voltar ao costume. Hoje é noite de regressar ao lugar da intimidade. Hoje é noite de voltar no lugar aonde descia Deus e falava contigo. E eu não estou dizendo, irmãos, de muita coisa, de muita pataquada, não. É o lugar da intimidade.
O seu cantinho com Deus, feche os olhos. Começa a trazer a memória. O que você fazia que você já não faz mais. Começa a trazer a memória. A ferramenta que você não usa mais. A armadura que você largou de lado. A espada que você aposentou. A pregação da palavra que você engoliu. O louvor que ele já disse canta. Ah, Jesus, mas minha voz não é bonita, não interessa, canta. Ai, Deus, mas eu não sei falar, abre a boca que vai encher, sou eu. A oração na madrugada. Aquela lágrima quente, minha pastora, que já não desce mais. Tem crente que já não chora mais. Porque se chorar vai borrar a maquiagem. Se chorar vai assanhar o cabelo. Se chorar vai amarrotar a gravata. Ei, Jesus está dizendo, volta. Glória. Volta. Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai. A tua presença, Deus, já é evidente neste lugar. Nesta noite, Deus, o Senhor está nos despertando, Pai, a voltar ao costume. O costume da oração. O costume da consagração. O costume da leitura da palavra. O costume de congregar, Senhor. Essa pessoa que não perdia um culto, hoje está escolhendo o culto para ir. Essa pessoa que não abria a mão da Bíblia, hoje está lendo isso, lendo aquilo outro, comendo de todo tipo de cabinho e está passando mal. Essa pessoa que não abria a mão da oração, mas agora não abre mão do celular. Oh, querido, volta. Volta. Pega o machado de volta. Pega a espada de volta. Pega a armadura de volta. Jesus está dizendo, eu estou derramando pão. Eu estou mandando água. Porque grande ainda é a caminhada. Pessoas que se esconderam na caverna. Pessoas que estão tirando férias na caverna. Mas Jesus, quando chamou Elias, disse, está fazendo o que aí, Elias? Sai da caverna. Eu não sei em que buraco espiritual você se enfiou, mas hoje é noite de sair. Eu não sei em que patamar você parou, mas hoje é noite de regressar. Eu não sei o que você deixou de fazer, mas hoje é noite de voltar. Ah, Aline, mas é difícil, não é difícil não. Difícil é ficar do jeito que você tá. Porque olha, Maria, quando entendeu a visitação dele, ela sentou para ouvir. Meu Deus! Ela sentou para ouvir. Jesus, quando foi morto, ao terceiro dia, tá Madalena lá, chorando, desesperada, dizendo, eu quero meu Messias, eu quero meu Jesus. Aleluia. Mesmo morto, Madalena não abria a mão da presença. Meu Deus! Mesmo morto, ela queria ele, queria Jesus. Aleluia. Até que ele se apresenta no cenário e fala, mulher, a quem buscas? Mulher, o que procuras? E Jesus pergunta isso pra mim e pra você. Tá buscando o que aqui hoje? Tá querendo o que aqui hoje? Tá querendo o que de mim hoje? E Madalena disse, se você roubou ele, me devolva. Se você levou ele, me devolva. Eu quero é meu Jesus. Eu quero a presença, eu quero ele de volta. E Jesus, entendendo, minha pastora, a carência de Madalena, ele olha para ele e fala, Maria. Ela reconhece ele, ela reconhece a presença, ela reconhece a graça, ela reconhece a unção, porque quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver. Quem já pisou na presença não fica longe. Quem conhece o caminho da intimidade não consegue ficar longe.
presença dele está aqui. Escuta ele chamando o teu nome. Escuta ele chamando o teu nome. Escuta ele chamando o teu nome. Escuta ele chamando o teu nome, querida. Para voltar ao caminho da intimidade, para voltar ao caminho do costume, para voltar de novo a habitar na presença, para voltar de novo a habitar no esconderijo. Jesus não quer fazer de você visitação, Ele quer fazer morada. Ele disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Você é morada da presença. Você é casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Não abra mão da presença dele por nada. Não negocie a sua unção. Não negocie o seu chamado. Não negocie o caminho da intimidade. Porque hoje ele está te renovando. Hoje ele está te avivando. Hoje ele está te enchendo. E está devolvendo o machado na sua mão. Está devolvendo o talento. Está devolvendo o chamado. Está devolvendo a brasa acesa. Está acendendo fogo. Está deitando fogo no teu altar agora. Está descendo graça no teu altar agora. Está descendo um som no teu altar agora. Volte a queimar outra vez. Volte a queimar outra vez. Volte a queimar outra vez. Porque esse altar vai pegar fogo. E esse fogo não vai se apagar. E se você recebe, adore a Ele, assim agradeça a oportunidade.